Em uma fazenda no interior de Minas Gerais, vivia o capitão Francisco Antunes, um fazendeiro e pai de família. Que delícia, cara! Antunes era dono de muitas terras para a pouca escravatura que tinha, e, portanto, acedia de morada para seus agregados sem lhe pedir trabalho ou dinheiro em troca. Entre esses agregados estava Umbelina, que era esposa de um grande amigo de Antunes. Este veio a falecer nas guerras do Rio Grande do Sul. Em respeito a seu querido amigo, Antunes ajudou a pobre viúva e sua filha, Margarida, dando-lhes abrigo e comida. Quando Margarida estava por volta de seus 3 anos, ela saiu do olhar de sua mãe por alguns instantes e entrou na mata. Quando Umbelina se deu conta do sumiço de sua filha, a senhora Antunes pôs seus escravos a procurar a coitada, mas quem o achara foi Eugênio, o filho de Antunes. A cobra estava a brincar com Margarida sem causar mal algum. Quando se aproximaram de Margarida, a cobra fugiu para uma moita. A mulher de Antunes era muito supersticiosa e viu no ocorrido um sinal de que algo terrível iria acontecer, mas não conseguia explicar o que seria. E assim, com o passar do tempo, Eugênio e Margarida foram crescendo como bons amigos. Eugênio e Margarida não desgrudavam. Os pais de Eugênio reclamavam, pois o filho não parava em casa. Eugênio, por que não para em casa? Estou indo ensinar a Margarida a ler. Mas isso está tomando muito seu tempo. Sua casa é aqui e não lá. Volte mais cedo. Eugênio era dotado de uma índole calma. Seu principal entretenimento, além de Margarida, era um oratório, onde fazia oratórias, rezava o terço e trazia oferendas. Com isso, os pais entenderam que o menino tinha nascido para o ofício de padre. Naquela época, ter um filho padre era sinônimo de glória para a família. Meus pais querem que eu vire padre, que eu aprenda a confessar pessoas. Com certeza vai virar um padre muito bonito. Com certeza. E quando você voltar, terei um presente especial para você. Mamãe disse que já estou ficando grandinha e que tenho que me confessar. Ela está me ensinando a doutrina e terei que me confessar, mas não quero me confessar para alguém estranho. Com certeza com você será especial. Então não vou confessar nenhuma pessoa até você voltar. Adeus. Adeus, amorzão! No seminário, o menino Eugênio era um exemplo de boa conduta e aplicação. A imagem de Margarida nunca lhe saía do coração, mas já não incomodava tanto, nem lhe agitava o espírito como outrora. Já na 3ª classe do latim, Eugênio se pôs a ler livros em latim. Tomando gosto pela poesia, começou a escrever versos, que não eram seus temas de latim. Essas poesias acabaram caindo nas mãos do padre regente. Ao tocar do sino, Eugênio foi chamado a comparecer à sala do padre mestre e diretor. Então, senhor Eugênio, que papéis são esses? Não vai responder? Então toda essa sua devoção, modos humildes e carinha de santo foi uma encenação para nos enganar? Padre, eu não sabia que escrever versos era proibido. Mas é a qualidade, senhor estudante. Fazer versos de Deus, anjos e santos, isso todos os padres já faziam. Isso aí é um sacrilégio. E quem é essa tal de Margarida? Ela é uma pobre criança, seu padre. Ela foi criada comigo. Tão jovem e lá em sua terra já tinha essas relações pecaminosas. E o seu pai não sabia dessas coisas quando mandou para cá para virar um padre? Que padre que fica fazendo versos de amor? Mas, senhor padre, eu não mandei nem as cartas, nem os versos para Margarida. Não permitiremos que fique aqui pervertendo os outros. Padre! Ó padre, me perdoe, pelo amor de Deus. Muito bem, não chore. Quero acreditar que isso foi fruto da pura ignorância. Levante-se. Levante-se. Enxugue essas lágrimas. Não cometa mais esses atos de libertinagem. Pegue esse papel.
queime e esqueça daquela rapariga. Eugênio entrou para o salão, mergulhado em dor, vergonha, terror e sofrimento. Eugênio sonhava com Margarida, mas ao acordar, pedia a Deus para lhe ajudar contra a tentação. Havia já 4 anos que Eugênio se achava no seminário sem visitar sua família. Seu pai já tinha escrito aos padres que o menino viesse passar as férias em casa. Porém, os padres, já de posse da consciência de Eugênio, recomendaram à família que isso não deveria ser feito, pois arredaria o menino da vocação. Porém, 4 anos sem ver seu filho era muito tempo para a mãe de Eugênio, que não aceitou a vontade dos padres. Ao retornar para sua casa, Eugênio fica assombrado, quando em vez de uma menina que esperava pôr sobre os joelhos, viu apresentar-se diante de seus olhos uma linda moça, alta, esbelta e formosa. Sim, Eugênio, vamos dar uma volta. Você se lembra do juramento que me fez? Juramento? Qual juramento? É claro que se lembra, só está se fazendo de bobo. Eu juro que eu não me lembro. Eu não acredito nisso. Você disse que eu seria a primeira que você confessaria quando se tornasse um padre. Que promessas são essas agora? Como hei de me lembrar dessas tolices de criança? Tolices? Não acha mais bonito ser padre? E é mesmo, eu tinha muita vontade de ser um. Ué, tinha? Você não tem mais? Margarida, aqui tá muito quente, vamos para outro lugar. Vamos. Vamos, Eugênio, bote isso pra fora. Para falar a verdade, Margarida, eu não sei como te falar isso, mas hoje em dia eu já não sinto vontade de ser padre. Ora, por quê? Como por quê? Vais me dizer que ainda não adivinhaste. Eu não me lembro de algum dia ter sido vidente. Mas não está bem claro? Para ser padre, é preciso que eu não olhe mais para você, que eu não queira teu bem, que eu não olhe para você. Isso é uma coisa que eu não posso fazer. Eu também não tinha lá grandes vontades de que você se tornasse padre. Não queria que me tornasse uma mula sem cabeça. Credo, Deus me livre. Que isso, Margarida? Mula sem cabeça? Você ri, mas não sabe que uma mulher que quer bem a um padre vira uma mula sem cabeça? Pois bem, Margarida, não precisa ter medo. Para você não virar uma mula sem cabeça, eu não vou ser padre. Está decidido. Mas e seu pai e sua mãe? Meu pai e a minha mãe não irão me obrigar se eu disser que não quero ser padre. Pois está dito, então. O nosso antigo juramento está desmanchado. E no lugar havemos de fazer outro. Qual? É que você sempre me há de querer bem. Ah, mas isso eu não preciso jurar. Eugênio novamente não parava mais em casa. Passava todas as tardes andando com Margarida. Menino, isso não faz bem. Você não para um momento perto dos seus pais. E além disso, você vai virar um padre. Isso não faz bem para a sua imagem. Mas mamãe, o que tem de errado nisso? A gente é amigo desde criança. Se eu tivesse uma irmã, não poderia brincar com ela? Quer dizer que mesmo depois de virar padre, vai continuar brincando como uma criança? Não se faça de tolo. Ah, mãe. Também eu, pra falar a verdade, O quê? Termine de falar. eu não tenho mais vontade de quê? ser padre. O que está dizendo, menino? Ficou louco? Não quero mais que vá à casa de Margarida. Mas mamãe... Tá dito. Espere até seu pai saber disso. Muito bem, meu filho. Agora não quero mais ser padre? Isso deve ser porque agora quer casar com a Margarida, não é mesmo? Meu pai! És um tolo ainda, meu filho. Não sabe como funciona o mundo. Aquela rapariga anda revirando teus miolos. Meu pai, não é ela! Não me interrompa. Se não fosse por ela, não teria semelhantes caprichos. Vai deixar de ser padre, uma profissão tão bela e honrosa, pela qual veio guardado tanto dinheiro por amor de uma miserável. Mas pai, ela não tem culpa! Você não me engana. Tolo fui eu de te trazer aqui, mesmo com os padres dizendo que não. Chega de férias pra ti. O que então não poderia ser feito de dia, foi feito à sombra do manto silencioso e discreto da noite. Os dois amantes, pondo de parte toda a timidez,
Pela primeira vez falaram sem remorso do seu amor. E os beijos, aqueles beijos que a luz do sol nunca viu. Margarida, eu tenho que ir. Nós já? Só mais um pouco. Meu pai vai sentir minha falta, já está quase amanhecendo. De volta ao seminário, Eugênio não era mais a mesma pessoa de quando saíram. Estava avesso a um estado sacerdotal. Preocupados com a situação do menino, os padres escreveram ao pai de Eugênio recomendando que procurasse casar a rapariga. Mas eu amo o Eugênio. Olha as besteiras que fala, guri. Acho que eu fico gastando dinheiro educando o guri pra ele fazer coisa contigo. Só para sua informação, ele saía escondido toda noite para me ver. Víbora traiçoeira! Acolhemos você e sua mãe. E agora eu quero que você fique longe de nós. És a serpente, o diabo em pessoa. Eugênio, acabo de receber essa carta do seu pai. E o que ela diz? Que Margarida vai se casar e ir morar com seu marido em Belo Horizonte. Como planejado pelos padres, a remoção de Margarida da mente de Eugênio colocou-o novamente no caminho correto para a santa vocação. Eugênio retorna para sua cidade natal para assumir como padre. Seu primeiro trabalho como padre fora o de confessar uma moradora de rua que estava para morrer. Margarida? Bendito seja Deus, você voltou. Você quer se confessar? Sim, eu me sinto muito mal. Eu a vejo tão sadia, como pode estar mal? Sim, estou com uma forte dor no coração. Mas com o Senhor já não me sinto tão desamparada. Desamparada? Mas onde está seu marido? Marido? Eu não tenho marido, padre. Pois, você não se casou? Eu? Quem lhe disse isso? Quiseram me casar, mas eu nunca quis. Por que eu enganaria desse jeito? Ah, meu pai, ele zombou de mim e de você. Mas isso não importa. Com você aqui, eu me sinto bem melhor. Pois bem, se não estás a morrer, deixamos essa confissão para outro dia. Pelo amor de Deus, não se vá. Tenha esperança que essa pobre feliz. Margarida, lembre que sou padre. Só quero abraçar meu irmão antes de morrer. No dia seguinte, o padre foi informado sobre o velório de um corpo que acabara de chegar na catedral. Ao chegar perto do corpo, não pôde acreditar. Era Margarida. Arrancou sua batina e jogou com fúria com os olhos desvairados. Estava louco e furioso. Eu não sou mais a Margarida.